No vídeo de hoje você verá a incrível história de testemunho de Ellen Berani. Um testemunho de fé e devoção a Cristo que a levou a ser presa por quase 3 anos e a maioria do tempo, dentro de um container, sendo espancada várias vezes até quase morrer. Venha com a gente conhecer essa história inspiradora. Ellen Berani é uma cristã eritreia que se tornou um símbolo da luta pela liberdade religiosa em todo o mundo. Nascida em 1974 na cidade de Asmara, capital da Eritreia, Ellen cresceu em uma família cristã e desde cedo aprendeu sobre a perseguição religiosa em seu país. Quando ela tinha 8 anos de idade, ela começou a frequentar uma igreja. Depois de um tempo, se mudou de casa com sua família e encontrou uma outra igreja. Começou a ver muitos milagres, muitas coisas sobrenaturais e isso fortaleceu a fé dela e a motivou a seguir o ministério da música cantando e compondo suas músicas. Mesmo com toda a perseguição aos cristãos em seu país, ela seguia fazendo a obra de Deus, e passou a pregar o Evangelho de Jesus Cristo para pessoas na rua, escondida e nas igrejas clandestinas. Ela afirma que nunca teve medo e que começou a ler muitos livros e a ouvir muitos testemunhos de pessoas que já tinham passado pela perseguição. Um livro que ela leu foi Torturado por Amor a Cristo, escrito por Richard Wurmbrand. Ela diz que usava esse livro para pregar nas igrejas e para prepará-los para a perseguição. Ela nem sabe como esse livro chegou até ela, mas foi como um preparo para o que ela iria enfrentar. A perseguição na Eritreia veio de repente. A independência ocorreu no ano de 1991 e ninguém imaginava que o novo governo teria esse posicionamento opressor. Após esse período, ainda em um ambiente de guerra, o governo no mês de maio do ano de 2002 passou a permitir que apenas 4 grupos religiosos existissem e eram controlados diretamente pelo Estado: o Islã, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Luterana e a Católica. Sendo assim, grupos cristãos eram perseguidos e severamente punidos ao serem descobertos. Igrejas evangélicas foram fechadas e era proibido a realização de cultos. A Eritreia é um país no nordeste da África e é o 12º país em perseguição aos cristãos no mundo. No ano de 2004, Ellen foi presa pelas autoridades eritreia por se recusar a renunciar sua fé. Ela nunca foi formalmente acusada, condenada e nem levada a julgamento. Ela já havia sido presa algumas vezes por pregar em lugares públicos, mas sempre ficava detida em delegacias comuns. Ela já era uma pessoa conhecida. Mas essa última prisão foi a pior. Foi depois que ela gravou um CD e fez um filme junto com alguns amigos cristãos, intitulado O Evangelho é a Cura para o Mundo. O material fez tanto sucesso que atingiu muitas pessoas pelo país, e até lojas seculares estavam vendendo seu material de evangelização. Foi então que o governo começou a perseguir ela com muita força. No dia da sua prisão, ela estava ensinando em uma classe de jovens, numa igreja subterrânea. Em seu livro autobiográfico Canção da Liberdade, ela relata sua experiência como prisioneira de consciência em um campo de concentração na Eritreia, onde foi submetida a tortura e maus-tratos por causa de sua fé cristã. No campo de concentração, Ellen foi submetida a torturas psicológicas e físicas. Ela conta no livro que foi amarrada em uma posição desconfortável por dias seguidos e obrigada a ficar de pé em uma caixa por horas, além de sofrer espancamentos e choques elétricos. Teve privação de comida, água e banho. Era espancada de tal forma que ficava vários dias sem conseguir andar. Ela diz que o pior período que ela teve na prisão foi quando eles a colocaram num container com uma mulher que tinha problemas mentais e ela não recebia nenhum tratamento. Isso durou 10 meses. Ellen tinha que ficar o tempo todo de olho nela. Ela era grande e forte, então, sempre a agredia, puxava o seu cabelo, batia na parede do container e fazia um barulho enorme, de modo que Ellen mal conseguia dormir. Às vezes, enquanto ela estava se alimentando, a outra mulher chutava sua comida, então foi uma época em que ela perdeu muito peso. Algumas vezes, os guardas a deixavam do lado de fora do container para passar o dia. Eram os momentos em que eu conseguia dormir um pouco.
Não dava para estabelecer nenhum relacionamento entre nós duas. Em outro momento ela ficou confinada também em um container com outras 18 mulheres. O container não tinha mais de 6 metros, de modo que estávamos bem apertadas lá dentro. Ela afirma que embora não fosse claustrofóbica, era difícil permanecer calma em um lugar tão pequeno. Descobriram rapidamente que o container estava infestado por pulgas e piolhos e como estava vazio por um tempo, os parasitas estavam famintos. Era como se meu corpo inteiro estivesse queimando. Conforme o dia clareava, o container começava a esquentar, até que o calor se tornou quase insuportável. Não tínhamos permissão para usar o banheiro. Quando uma das mulheres pediu para usá-lo, o guarda trouxe por cima dos ombros um balde grande e colocou dentro do container, dando risada. Quando a noite chegou, a temperatura do container caiu rapidamente. Tivemos que dormir em turnos para garantir que ninguém passasse a noite toda ao lado do balde, banheiro. Ellen era mantida presa apenas por não assinar um documento declarando que renunciava à sua fé em Jesus Cristo, prometer não cantar mais, não compartilhar o Evangelho e não realizar qualquer tipo de atividade cristã na Eritreia. Ao invés de assinar esse documento e negar a sua fé em Jesus, ela começou a pregar para os outros presos e até mesmo para os guardas. No tempo todo que eu estive presa, só vi minha filha uma única vez, mas eles permitiram para tentar com que eu mudasse de ideia e negasse a Jesus. Minha irmã e minha filha choraram muito nesse dia, ao me verem tão debilitada na prisão. Mas eles viram que eu não cederia por isso, então, eles não permitiram mais a visita delas. Mesmo em meio a tanto sofrimento, ela nunca perdeu sua fé em Deus e encontrou forças para cantar e adorar a Deus em segredo. Minha voz era o único instrumento que eu tinha, então comecei a cantar suavemente para mim mesma. Eu estava cantando minha oração, minhas lágrimas, minha dor, meu medo. Eu cantei o tempo todo, sem parar, durante as horas intermináveis em que estava em pé ou amarrada. Ela dizia para os seus malfeitores: quanto mais me punirem, mais forte eu serei. Os guardas iam sentindo cada vez mais raiva porque as outras pessoas começaram a perguntar o que havia de tão especial nessa religião que fazia com que os cristãos se recusassem a desistir e outras pessoas, prisioneiros e até mesmo guardas, também passaram a crer. O sofrimento dela e de outros cristãos se tornou uma glória para nossa fé, levando pessoas a aceitarem a Jesus mesmo na prisão. Ellen sofreu muitas torturas a ponto de quase perder sua vida. Eu estava tão machucada pelas agressões, que eles me mandaram para eu morrer em casa. Eu havia sido severamente espancada com um bastão, em meu corpo todo. Até hoje, ela carrega em seu corpo as sequelas dos mais de 2 anos em que passou no container de metal. Eles me bateram muito, atingiram os rins, a ponto de a minha perna esquerda inchar completamente. Meu corpo ficou todo escuro, muito endurecido e eu tinha muito sangramento. O médico da prisão disse: não há mais o que ser feito, eu fui dada como morta. Então, me mandaram para morrer em casa, não por misericórdia, mas porque assim seria culpa da minha família. Tive que me recuperar dos ferimentos graves em suas pernas, coluna e cabeça. Lá ela pôde rever sua família pela segunda vez em mais de 2 anos. Apesar de eu ter sido enviada para casa, os guardas estavam o tempo todo ali, fazendo escolta. Isso começou a prejudicar muito minha família também. Os meus familiares não tinham mais sossego, temendo que, se saíssem, eles me levariam de volta para a prisão. Então, não era apenas eu a vigiada, mas toda a minha família. Foi quando decidi que precisava fugir. De maneira milagrosa, conseguiu embarcar para o Sudão, já que não tinha condições físicas de tentar fugir pela fronteira devido aos ferimentos na perna causados pelas torturas físicas a que foi submetida. Depois fui para a Dinamarca em outubro de 2007. Minha filha Eva veio depois de 5 meses. Sua travessia da Eritreia para o Sudão levou 50 dias e ela tinha apenas 12 anos, mas Deus cuidou de tudo. Depois, ela veio para a Dinamarca e hoje, graças a Deus, estamos juntas. Ellen conseguiu asilo na Dinamarca,
onde começou a reestruturar sua vida. Em todo o tempo que esteve na prisão, e agora mais ainda, em liberdade, Ellen Berani nunca negou sua fé em Jesus ou desistiu de pregar o Evangelho. Após 3 anos de prisão, Ellen foi libertada em 2007 graças aos esforços de organizações de direitos humanos e do governo da Dinamarca, e desde então, ela tem se dedicado a promover a liberdade religiosa e a lutar pelos direitos humanos em todo o mundo. Eu ainda sou perseguida pelos meus captores, mas eu não tenho medo. Eu fui libertada para uma missão maior, que é falar por aqueles que ainda estão presos em campos de concentração, afirma Ellen. O livro Canção da Liberdade é uma história de resiliência e esperança, que inspira e emociona todos que a leem. É um testemunho da força da fé e da determinação humana por amor a Cristo mesmo diante da adversidade. Já na Dinamarca, Ellen recuperou sua saúde e arranjou um emprego, casou-se e continua pregando e cantando em países onde não há restrição ao cristianismo. Por todos os lugares que passa, Ellen relata as experiências vividas e a forma como o governo da Eritreia lida com os prisioneiros de consciência. E aí, o que achou desse incrível testemunho? Espero que tenha gostado do vídeo. Inscreva-se em nosso canal e que Deus abençoe a sua vida e aumente sua fé. Um grande abraço.